Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia especial e já tradicional de entrevista. Então, a gente vai trazer aí o professor e economista Caio Vilela para conversar aqui com a gente. Mas a gente também vai passar por alguns assuntos aí que mexeram bastante com a manhã. Então, a gente vai falar do que aconteceu lá na Ásia em relação às bolsas e a repercussão aí das sanções que estão aí, possíveis sanções dos Estados Unidos à China. A gente também vai falar da balança comercial, que acabou surpreendendo bastante por lá. Mas a gente tem assuntos relacionados ao Brasil também, né? A gente tem novidades aqui também da nossa balança comercial. Então a gente tem alguns assuntos realmente para serem tratados aí com vocês. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é o dia da entrevista, o professor Caio Vilela, da Unisantos, vai falar com a gente vai tratar bastante sobre política fiscal, déficit zero, vamos falar de toda essa questão aí polêmica aí que está marcando, dando rumo para a economia brasileira. Vamos falar também das balanças comerciais, tanto aqui do Brasil quanto da China, porque isso daí está mexendo nos mercados mundiais. Mas antes de tudo, já vamos passar para a nossa agenda do dia, para saber o que o nosso telespectador pode esperar aí durante o dia. Débora, vamos lá passar pela agenda? Então, como eu falei, né, a gente teve balança comercial chinesa sendo divulgada aí nessa manhã, na madrugada, na verdade, à meia-noite. Né? Então, a gente já adianto que foi bastante surpreendente, a gente vai trazer os dados para vocês. Temos também encomendas à indústria na Alemanha e nas 4 horas da manhã, então tudo isso acontecendo durante a madrugada. O IGPDI foi divulgado às 8 horas da manhã aqui no Brasil. Ele teve aí até uma queda em relação ao mês anterior e a gente teve não só essa queda, mas também um acumulado aí em queda. Vamos falar, temos hoje também a política fiscal de janeiro sendo aí divulgada, né? Aquele balanço, vamos pensar assim, da política fiscal de janeiro, às 8h30. Temos decisão de política monetária acontecendo lá na zona do euro. Inclusive, depois da decisão, vai ter uma coletiva da Christine Lagarde, que deve estar acontecendo, inclusive, por agora. Temos pedidos de auxílio-desemprego. Então, ontem a gente teve relatório JOLTS e o ADP, né, que mostram a criação de vagas no setor privado e de uma forma geral. Esse dado ficou abaixo, inclusive, do esperado, mostrou desaceleração, mas a gente teve algumas questões relacionadas à renda, então uma divulgação mista ontem e hoje a gente tem pedidos de auxílio-desemprego que deve ficar muito no radar, porque sexta-feira, amanhã, a gente tem payroll e a gente vai ter dados mais completos aí do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Isso está muito no radar aí, como direcionamento da política monetária por lá. Temos balança comercial também hoje nos Estados Unidos, então hoje é dia das balanças comerciais. Temos aí, como falei, a Christine Lagarde falando, na sequência da decisão de política monetária em coletiva. O Jerome Powell continua ali naquelas apresentações, né, no Congresso dos Estados Unidos. Hoje ele vai participar aí de um evento, né, na verdade de uma reunião, apresentando o relatório semestral de política monetária no Senado. Temos também dirigentes do FED falando ali durante o dia, então esse movimento vem mais aí no fim da tarde, né, no meio da tarde, depois da hora do almoço. Fluxo cambial semanal aqui no Brasil durante a tarde também, crédito ao consumidor de janeiro nos Estados Unidos. E aí a gente tem alguns balanços importantes aqui no Brasil, né? A gente tem a Petrobras, a Fleury, a Arezzo e a Petz divulgando os seus resultados depois do fechamento, então isso deve ficar muito no radar, especialmente Petrobras, devido ao peso que ela tem aí na nossa bolsa. E às 11 horas da noite, o presidente Joe Biden faz um discurso aí de Estado da União. Isso deve ser mais à noite, então não vai refletir tanto no mercado agora, no dia de hoje, mas pode refletir inclusive nos futuros e na abertura de amanhã. Ótimo, Débora. Vamos começar agora o nosso giro pelo mundo com aquela notícia que a gente sempre coloca aqui, né? Que está todo mundo meio operando misto, muita gente esperando de novo muitas falas, né? Joe Biden, você tem o Powell, você tem bastante coisa acontecendo, mas a gente tem a Ásia, né? Que a divulgação da balança comercial da China que deve ter afetado um pouco aí os mercados, né? Ela teve ali uma surpresa muito grande, na verdade, né? O mercado não esperava uma balança comercial tão positiva na China. A gente teve a divulgação hoje, mas ela é uma balança comercial relativa ali a janeiro e fevereiro, né? E a gente teve um salto bem grande ali da balança comercial, inclusive muito acima do projetado,
e ali as exportações e importações melhoraram, o que é um indício ali, é um sinal de que a economia chinesa pode estar acelerando aí, porque ela é uma grande importadora, principalmente de insumos, de commodities, e também é uma grande exportadora ali para o restante do mundo. E a gente, né, a China tem um peso muito grande aqui na parceria comercial com o Brasil, principalmente nessa importação das commodities, e isso deve mexer aí com o mercado nessa manhã. Mas o que a gente vê é esse dado da balança comercial em segundo plano. Eu vou trazer os dados da balança comercial chinesa aí para vocês, para a gente entender como é que ficou as importações, as exportações e o saldo da balança comercial. E aí eu vou explicar por que isso ficou em segundo plano em seguida, quando a gente for falar dos mercados asiáticos. Mas aqui a gente vê um salto bem grande, então a gente tinha ali praticamente uma constância ali da balança comercial chinesa, e aí a gente vê, né, de dezembro aí para fevereiro, porque como a gente teve essa quase uma divulgação conjunta aí, a gente tem esse salto para 125,16 bilhões de dólares, a projeção era 110. Então não só superou muito as projeções, mas também aí a gente tem uma melhora, né? Não só surpreendeu muito a projeção, mas aqui a gente tem uma melhora da balança como um todo. Então a gente sai ali de um patamar de 78 bilhões para 125. Né, comparação ao mesmo período do ano passado. Então, realmente, aí uma melhora na balança comercial chinesa em saldo, e também quando a gente olha importações e exportações de uma forma aí, mais individualizada. Então, vamos ver como ficou aí esse aumento, né, anual aí das importações e exportações na China. Na verdade, não é esse, é um gráfico de barras assim que a gente tem aqui. Esse mesmo, muito bem. Vamos lá. A gente tem, né, as exportações crescendo em relação ao mesmo período do ano anterior, 7,10, né, nessa última divulgação. A projeção era de 1,90, então, inclusive, o mercado esperava que as exportações fossem menores aí do que dezembro do ano passado. Então, a gente tinha ali um crescimento de 2,30 nas exportações chinesas. O mercado projetava que ia crescer 1,90 em relação a dezembro, mas as exportações cresceram 7,10. Então, um salto bem grande aí que contribui para aquele saldo de balança comercial. E aí a gente tem também as importações na China surpreendendo, né? Porque a gente sai de uma base ali de dezembro de 0,20 de crescimento na variação anual. O mercado esperava que a gente fosse ter uma melhora nessa última medição de 1,5 em relação a 1,20 aí, mas as importações subiram 3,5. Também surpreenderam muito as expectativas e as projeções do mercado. Então, realmente, aí a China tanto exportou mais como importou também mais insumos. Isso é muito importante, sobretudo para nós aqui que somos exportadores de commodities. Então, isso mostra uma possível aceleração do ritmo da economia chinesa. E esse é um ponto que está aí muito no radar, ainda mais nessa semana que a gente está tendo a plenária lá na China, que vários pontos estão sendo discutidos. E uma das questões que foi, inclusive, colocada em dúvida foi a capacidade da China de cumprir a meta de crescimento de 5% aí num cenário mais desafiador. Então, aqui a gente vê que a economia chinesa continua aí com uma aceleração quando a gente olha principalmente aí as importações e exportações que ficaram muito acima do esperado. Ótimo, Débora. Vamos chamar então agora o professor Caio Vilela, professor da Unisantos, doutor em economia pela UFRJ. Então, bom dia, Caio, tudo bem com você? Bom dia, André. Bom dia, Débora. Prazer estar aqui falando com vocês. Ótimo. Vamos falar então um pouco hoje aí de política fiscal, déficit zero, toda essa polêmica aí, né, principalmente no campo de nós heterodoxos, de esquerda. Então, vamos lá falar um pouco sobre isso, porque o que a gente tem o governo parece que agora está muito empenhado em arranjar, né, o déficit zero, está muito empenhado em fazer a tal da lição de casa, manter a política fiscal mais austera nesse momento. E, ao mesmo tempo, ele está querendo aumentar os investimentos via PAC, por exemplo, né? Então, você pode dar uma palhinha para a gente, só para mostrar assim, a incongruência que é isso, né? Você tentar melhorar o PAC, sendo que você vai ter uma política fiscal mais austera aí nesse segundo ano de governo Lula? Bem apontado, André. E até foi bom esses dados terem saído agora, antes de eu falar, porque
Eu acho que um pouco do panorama que eu vou fazer passa por isso também, né? Porque quando o governo se compromete com esse déficit zero, né, o que ele está fazendo é assumindo uma estratégia política. E por que eu estou falando isso? E não porque é importante aqui a gente não interditar o debate como se fosse uma questão meramente técnica, né? Déficit ser zero, como o governo tem que equilibrar suas contas, etc. Porque o que faz o déficit de 0,5%, 1% do PIB ser grande? Essa é a questão. Isso é grande ou não é? E se a gente para ver os indicadores econômicos, por exemplo, a gente tem um grau de capacidade ociosa de 77%, o grau de utilização do nosso maquinário, né, é de 77%, ante uma média histórica de 83%. Ou seja, me parece que um déficit de 1%, 0,5% do PIB, que fosse, não seria capaz de gerar inflação de demanda, por essa perspectiva, dado a capacidade ociosa que ainda tem na indústria brasileira. Se a gente comparar também com o mercado de trabalho, 7% de taxa de desemprego também não me parece ser algo natural, né? A alta taxa de informalidade também passa por isso. Ou se a gente for pegar um outro tipo de limitante, né? A inflação não vem de demanda, mas, por exemplo, poderia vir de custos, né? E a gente pega a taxa de câmbio, que é o principal componente do custo. O que seria um déficit grande? O déficit grande seria aquele que deixasse a população brasileira tão rica a ponto de importar mais do que exporta, né? Digamos dessa forma, ou ter prejuízos do balanço comercial. E a gente vê com saldos comerciais que isso não seria o caso também, né? Então, resumindo, a grosso modo, 1% do PIB que fosse para estimular o investimento inteligente, o PAC, por exemplo, como mencionado, não me parecia pressionar a inflação pelo lado da demanda e tampouco uma pressão, a gente poderia notar uma pressão pelo balanço de pagamentos, não só por conta da conta comercial, mas também se a gente considerar o nível de reservas que nós temos, ou o fluxo de capital que continua vindo para o Brasil, não me parece ser esses os limitantes apontando ou constrangendo o governo a adotar uma política de déficit zero. Quando o governo assume essa posição, o que ele está colocando é justamente priorizando uma agenda, não sei se isso foi um compromisso assumido para passar, um compromisso político, né, para passar as medidas que queria ou as medidas que ele quer passar. De certa forma, a gente pode pensar isso, a gente pode discutir isso mais à frente, mas isso certamente gera implicações para as políticas econômicas como o PAC, como distribuição de renda, Bolsa Família e outras políticas sociais que vão ter que ser constrangidas, né? E como você vê, né? Como você vê essas medidas, né? Essa política fiscal que está sendo adotada, como isso pode, né, afetar aqui o crescimento do nosso país? Isso é uma boa questão, porque se a gente olhar para o ano passado, né, a taxa de crescimento de 2,9%, 3% do PIB, vamos colocar assim, ela foi adquirida após 2 anos de expansão fiscal, né? Querendo ou não, a gente teve um ano de eleição, a gente pode questionar a qualidade dos gastos que foram feitos, mas foram feitos gastos, os gastos subiram. Ano 2023, a gente não estava sendo constrangido por nenhuma regra fiscal e o governo conseguiu aumentar os gastos em cerca de 9% do PIB. Teve o bom cenário internacional ajudando também, é verdade, mas uma política de distribuição de renda muito forte. Bolsa Família expandindo muito forte, sendo responsável por absorver boa parte desse aumento da demanda. Então, veja, esse cenário vai ser alterado agora, em 2024, com a nova arcabouço fiscal e a meta de déficit zero. O que a gente vai ter que fazer é crescer, né? As despesas estão sendo projetadas aí para, no máximo, crescer 1,8%. Então, vai ser uma desaceleração forte dos gastos. A ver os resultados externos, se podem compensar ou não, mas eu sou muito cético quanto à capacidade desses resultados externos ser tão positivos a ponto de compensar uma desaceleração dos gastos do governo e manter uma taxa de crescimento em 3%. Né? Provavelmente o que nós veremos é uma desaceleração também do crescimento, não digo proporcional à desaceleração dos gastos públicos, porque o setor externo deve assumir um pouco esse protagonismo, mas uma desaceleração do crescimento com certeza acho que será notada. E para a gente finalizar aqui, Caio, a gente tem então um cenário que mostra que provavelmente vai depender muito do setor privado para o crescimento, né? A gente voltou à história da fada da confiança, a gente faz o bom cenário econômico, o melhor cenário econômico possível, e isso daí vai gerar com que o investimento surja magicamente, porque está num bom ambiente de negócios, né? Isso aí já começou, isso aí tem no Meirelles, isso aí fala também no Paulo Guedes, mas a gente tem que lembrar também que a Dilma
Foi basicamente um pouco disso, né? Que você faz todo aquele ambiente macroeconômico com taxa de câmbio um pouco mais elevada, queda da taxa de juros, redução de custos via tarifa, via preços administrados, e o que a gente viu que isso aumentou a margem de lucro das empresas, né? Então, você acha que a gente está tendo risco de correr aí para uma economia aí já que depende tanto aí do setor privado, uma coisa mais parecida com Dilma II, que foi o famoso voo da galinha? Bem notado, André. Na verdade, o que essa aposta do governo, né, reduzir, fazendo a lição de casa, a suposta lição de casa, né, déficit do zero, o governo o Banco Central conseguiria reduzir a taxa de juros, estimularia as empresas com um ambiente de negócio favorável, etc, etc. Mas como você notou, mesmo que isso, e vamos supor que isso funcione ainda no primeiro momento, que uma redução da taxa de juros consiga estimular o investimento no primeiro momento. Como que a gente garante que futuras rodadas de investimentos vão continuar acontecendo, né? Se uma hora a taxa de juros tem que parar de cair, a taxa de juros até tem um limite de zero. Por mais eloquente que a política fiscal possa ser e convencer o Banco Central de reduzir taxa de juros, isso certamente terá um limite, né? E quando esse limite chegar, como que a gente vai continuar estimulando o investimento, se não com gastos públicos? Acho que essa é a questão. Por mais vamos dar o benefício da dúvida e, olha, não deu certo no Dilma, mas vai dar agora. Por algum motivo mágico de que o Haddad tem uma capacidade de persuasão maior, digamos assim, não sei. Mas mesmo que isso dê certo no curto prazo, eu acho que isso nos coloca em uma grande dificuldade pensando no médio prazo. As próximas eleições, por exemplo, com a ameaça aí de um novo candidato de extrema-direita surgir, populista, populista que eu digo no sentido, né, ruim da palavra, não no sentido de atender a população, né? Mas, enfim, eu acho que os desafios que estão postos, ainda que isso funcione no curto prazo, é pensar no médio prazo. E eu sou cético quanto a isso funcionar no curto prazo. Como você bem mencionou, a gente pode ter uma nova experiência parecida com o que a gente teve no Dilma I, de que as empresas absorvam isso como margem de lucro e acabem não repassando isso para maior investimentos e gastos e que seja motor da economia. Muito obrigado, Caio. A gente vai se despedindo aqui. Posso dar seu tchau, sua última palavra para a nossa audiência. E estou à disposição quando precisar. Muito obrigado pela oportunidade. Abraço. Imagina, vai ser a primeira de muitos, Caio. Fique tranquilo. Até a próxima aí. Vamos falar então da balança comercial brasileira, né, que foi divulgada ontem de tarde, né, e registrou um superávit de 5,4 bilhões, que foi o melhor desempenho para o mês na história. A gente tem até o gráfico aqui para a gente mostrar, né, aquele gráfico esse aqui mesmo, né, que a gente acabou antecipando para vocês. Mas se a gente for pegar o ano passado a gente já teve um recorde da balança comercial. E a gente está com um saldo bem maior, né? O saldo é 145%, né, maior do que a gente tinha durante o ano passado. Então a gente está tendo um bom aumento do saldo da balança comercial nesse momento, né? Sendo que esse ano não está sendo previsto ainda, pelo menos, um recorde. Você tem que as exportações saíram de 43 bilhões para 50 bilhões, e as importações também cresceram, mas cresceram num volume mais lento, né? Então saiu de 38 para 38,2, né, para 38,5 bilhões. A gente tem, então, uma situação boa da questão aí da balança comercial e foi puxado principalmente pela agropecuária, mas a gente tem um equilíbrio maior nesse mês, que você teve que a balança comercial acaba subindo justamente porque também teve a questão aí de indústrias, principalmente de exportações e indústrias de transformação, né? Indústria de transformação e indústria extrativa, né? Melhorando o nosso saldo da balança comercial. Então a gente teve um bom resultado aí nesse momento. Vamos ver como se continua a balança comercial, porque é fator muito importante para a gente conseguir ter um crescimento econômico. Isso pode evoluir bastante o PIB da economia brasileira. Vamos então para a abertura de mercado agora, Débora? Vamos para a abertura de mercado. Eu vou passar um pouquinho aí pela Ásia, porque a gente não falou, né, do mercado asiático quando falamos da balança comercial, mas eu vou passar por esse ponto porque ele é importante para entender aí o movimento do dia. Então a gente tem aí o Hang Seng hoje, eu coloquei
na tela aí para vocês. O Hang Seng caiu em 28, né? E o Xangai Composto, a gente vai ver daqui a pouco, também caiu bastante. Na verdade, caiu muito menos do que o Hang Seng, mas sofreu uma correção. E aí a gente tem que entender por que disso, né? A gente acabou de ter uma notícia muito positiva que surpreendeu muito o mercado em relação à balança comercial chinesa, mas isso acabou ficando em segundo plano mesmo, o mercado deu pouca atenção para esses números, porque a gente teve uma discussão aí acontecendo, né, entre o fim do dia de ontem e o começo da manhã, principalmente aí, se a gente pensar na operação do mercado asiático, em relação às sanções vindas dos Estados Unidos à China. Então, a primeira que coloca ali em dúvida é a possibilidade da China ali ter acesso a tecnologias para a fabricação de semicondutores. Então, esse é um primeiro ponto aí que a gente tem de uma possível sanção. A outra foi em relação à biotecnologia, né? A gente tem ali a indústria farmacêutica com algumas incertezas em relação ali é uma matéria que vai ser votada no Congresso dos Estados Unidos, então isso pode também trazer ali uma dúvida em relação a alguns acessos de indústrias farmacêuticas chinesas. E isso acabou derrubando o mercado na China de uma forma geral, mas o Hang Seng caiu mais porque muitas dessas ações, dessas companhias são negociadas no Hang Seng. Então, ele acabou sendo mais afetado. Então, apesar de a gente ter tido uma notícia positiva e uma surpresa positiva em relação à balança comercial, a Ásia acabou tendo um movimento negativo por conta dessas possíveis sanções que podem vir aí dos Estados Unidos para a China. E aí a gente abre agora o mercado, né, olhando os indicadores hoje todos no vermelho, né? A gente tem o Ibovespa hoje caindo, ele até chegou a esboçar alguma alta durante a abertura, mas agora ele já aprofundou as perdas. A gente vê o petróleo hoje sofrendo correção desde manhãzinha, então os futuros de petróleo já estavam apontando aí para uma queda no dia de hoje, muito em parte aí da correção que a gente viu do preço ontem. A gente acabou tendo o preço acelerando um pouco, inclusive ontem as ações ligadas às commodities foram aí as que puxaram o nosso Ibovespa para cima, e hoje a gente tem o petróleo Brent aí sofrendo correção e caindo 0,87, isso está pesando também no Ibovespa, apesar da balança comercial positiva na China. O Nikkei 225 e o Xangai Composto caíram também nessa manhã, como eu falei, Xangai Composto caiu menos do que o Hang Seng, porque ainda teve ali algum otimismo em relação à balança comercial, mas, como falei, deixado aí um pouco em segundo plano, então a queda foi um pouco suavizada lá, mas ainda assim caiu 0,37. A gente vê as treasuries aqui aprofundando também as quedas, então o discurso ontem do Jerome Powell, ele foi até mais brando do que se esperava, ele não trouxe nenhuma surpresa negativa para o mercado, então ontem a gente já teve ali uma queda nos rendimentos desses títulos de dívida dos Estados Unidos, que são as treasuries. E hoje a expectativa é que a continuidade das falas do Jerome Powell também não tragam aí nenhuma surpresa. O que foi falado ontem? É que a inflação continua na centralidade, que vão ocorrer cortes esse ano sim, então ele já falou que vão ocorrer cortes, não falou em magnitude e nem quando eles começam, mas apontou sim para cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos, e isso acabou animando o mercado. Junto a isso, a gente teve uma dirigente do Fed, a presidente de São Francisco, também falando ontem, e ela foi na mesma linha. Falou que vão ocorrer cortes, mas que ainda tem muita incerteza em relação aí à intensidade desses cortes e que os dados vão ser acompanhados de perto. Então, aqui a gente tem essas falas um pouco mais brandas e pouco ali surpreendentes dos dirigentes do Fed, do Jerome Powell. E hoje a gente tem aí dados de mercado de trabalho sendo divulgados. Amanhã a gente tem payroll. E como a criação de vagas ficou abaixo do esperado, está se esperando um payroll, o payroll é um relatório ali de emprego, então ele traz ali a taxa de desemprego, traz a renda e outros fatores aí relacionados ao mercado de trabalho, então estão esperando um payroll aí um pouco mais fraco. Isso está puxando as treasuries, né, o rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos para baixo hoje. Então a gente tem aí uma queda de 0,54, e isso está fazendo aí com que o dólar também caia aqui em relação ao nosso real. Então, por mais que a gente não tenha um apoio, um reforço vindo ali das commodities, porque o petróleo Brent está em queda, mas a gente tem aí esse arrefecimento dos rendimentos das treasuries favorecendo o real frente ao dólar. Então, hoje o dólar é cotado a R$ 4,93. E por fim aqui, o S&P
acabou de aparecer aqui na tela para vocês, ele está subindo 0,60 justamente por esse motivo que eu falei. Ontem as bolsas esboçaram alguma alta, principalmente depois que saíram os dados de mercado de trabalho, junto à fala do Jerome Powell, e hoje a gente continua vendo esse mesmo movimento acontecendo. As treasuries em queda, reforçando aí um apetite pelo risco que está jogando os mercados lá para cima. Débora, a gente está essa semana com uma campanha, né? Todo mundo está vendo, e a gente sabe, inclusive, que existe uma extrema-direita que é uma máquina de moer reputação, né? Então, você vê diversas pessoas aí históricas para a esquerda brasileira que estão tendo suas reputações manchadas aí por causa de ataques, de fake news, de mentiras que a extrema-direita conta, né? Até o Mandela já sofre com isso, a imagem do Mandela sofre. E no caso brasileiro, uma das principais pessoas que acaba tendo essa série de ataques aí, mentirosos, inclusive tem documentários extremamente maldosos e mentirosos falando aí, tentando disseminar fake news aí da nossa querida Maria da Penha, né? Então a gente tá querendo assim, mostrar a história dela, mostrar os crimes que foram cometidos contra ela, né? E acabar de vez com essa fake news aí que a extrema-direita tenta repassar e resgatar um pouco da memória da Maria da Penha, né? Então a gente vai inclusive passar um trecho agora de um vídeo de uma pequena parte da entrevista dela aí. Eu vejo o que eu passei e do que eu escapei, que poderia não ter dado certo a minha sobrevivência, né? Então, o que me maltrata é que se eu pensar o que não daria certo, isso me traz sofrimento, porque eu não sei qual teria sido o futuro das minhas filhas. Então, por eu ter sobrevivido a uma tentativa de homicídio extremamente grave, por conta disso eu passei 4 meses hospitalizada, as minhas amigas chegavam para mim e diziam o seguinte: não se desespere, porque Deus atendeu a sua prece. Porque no momento em que eu recebi o tiro, a única coisa que eu pensei foi pedir a Deus que não deixasse minhas filhas órfãs de mãe, porque eu saberia o sofrimento que elas iriam passar. Porque eu, ali, nessa convivência violenta, eu era o anjo da guarda delas. Então, nesse domingo, gente, às 8 horas da noite, junto com o Eduardo Moreira e a Vivian Mesquita conduzindo essa entrevista, a gente vai ter a Márcia Tiburi, Manuela Haddad, Juliana Alves Cruz aí, falando aí, contando e tendo um bate-papo aí sobre toda essa experiência, Débora. Extremamente forte aí as falas da Maria da Penha nesse trechinho aí do vídeo, né? Isso só reforça aí o quanto a gente tem ainda que lutar, né, pelos nossos direitos e também pela nossa sobrevivência, pela nossa existência aí enquanto mulher. Então, se você estiver sofrendo aí alguma violência, né, ou alguma situação dessa, não deixa de ligar para o 180. A gente vem recebendo, inclusive, denúncias em relação a isso, então levem isso para as autoridades. E lembrando, né, que a gente está na semana aí do Dia da Mulher e a gente está realmente ainda dentro dessa luta, né, pela nossa igualdade de direitos, né, não só pela historicidade aí que vem com o dia, né, que é uma luta ali por igualdade até de condições de trabalho, de mercado de trabalho, mas aí de todos os outros pontos que a gente ainda tem muito caminho para andar. Então, vem aí realmente, né, vai ser aí um debate importantíssimo nessa semana aí que muitos tentam tapear com flores e bombons e que está muito longe aí de suprir qualquer necessidade que a gente tem em relação à igualdade, em relação aí à luta. Então, a gente tem esse encontro aí muito pertinente, né? Eu acho que vai ser aí realmente muito enriquecedor. E vocês, né, agora ficam, né, os rolezeiros de plantão com o William De Luca e o Guga Noblat, né? Eles já estão a postos aí para receber vocês. A gente volta amanhã trazendo os principais assuntos aí do dia, inclusive os que a gente deixou de comentar por aqui hoje, né? Ficou o IGPDI pendente para amanhã. A gente traz aí para vocês e já atualiza os dados que vão sair agora à tarde, porque vão ser importantíssimos. Então, até amanhã. Um beijão. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Salve! Está chegando o dia do nosso encontro importante com Maria da Penha, essa brasileira símbolo da luta das mulheres contra a violência doméstica. Ela própria, Maria da Penha, vítima da violência de seu marido, que tentou matá-la 2 vezes.
Nossa aula vai ser no dia 10 de março, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se você já se inscreveu, não se preocupe, porque você vai receber o link por e-mail. Portanto, verifique a sua caixa de spam, porque o e-mail pode ter caído lá. Não perca este encontro ao vivo e sem replay. Compartilhe e marque os seus amigos nos comentários.